Imagine só, há milhares de anos antes de máquinas ou ferramentas modernas, nossos ancestrais conseguiram realizar feitos que até hoje nos deixam de boca aberta. Como eles moveram pedras gigantescas por quilômetros. Como moldaram blocos com tanta precisão que parecem cortados a laser. E o mais surpreendente, tudo isso aconteceu sem a tecnologia que consideramos essencial hoje. Vamos começar nossa jornada pelas pirâmides de Gizé, no Egito, construídas por volta de 2500 a.C. Esses monumentos não são só imensos, mas também incrivelmente precisos. Cada bloco de pedra pesa de 2 a 15 toneladas, e foram usados mais de 2 milhões deles. Agora, imagine empilhar tudo isso em uma estrutura perfeita, alinhada com pontos cardeais e até estrelas. Não é estranho que ninguém saiba exatamente como os egípcios fizeram isso? Ou talvez você prefira Sacsayhuaman, no Peru, um sítio arqueológico com pedras tão bem encaixadas que nenhuma folha de papel passa entre elas. Os incas construíram isso sem ferro ou rodas, mas algumas pedras chegam a pesar mais de 100 toneladas. Como eles transportaram tudo isso até lá? Como cortaram com tanta precisão? Esses lugares não são apenas impressionantes, são um convite para olhar para o passado com novas perguntas. Afinal, como essas pessoas criaram essas estruturas incríveis que, mesmo hoje, desafiam qualquer explicação lógica? Segure-se, porque o que vem a seguir só vai aumentar o mistério. Hoje a ciência é capaz de criar arranha-céus que tocam as nuvens, pontes que atravessam oceanos e máquinas que exploram o espaço. Ainda assim, algumas das construções mais antigas do planeta continuam sendo um quebra-cabeça sem solução. E não estamos falando de mistérios pequenos. Estamos falando de blocos que pesam toneladas, encaixes que não precisam de cimento e alinhamentos que desafiam a lógica para a época em que foram feitos. Por exemplo, sabemos que os antigos utilizavam ferramentas rudimentares, cordas, madeira e força bruta. Mas como isso explica cortar, esculpir e transportar blocos gigantes como os encontrados em Baalbek, no Líbano, onde apenas uma pedra pesa mais de 1000 toneladas? Essa pedra, chamada de Pedra da Mulher Grávida, foi extraída de uma pedreira há milhares de anos. E não estamos falando só de cortar, mas também de planejar o movimento e posicionamento com uma precisão impressionante. Vamos direto para o coração do mistério no Peru, Sacsayhuaman. Localizado a mais de 3.500 metros de altitude, em Cusco, este complexo arqueológico não é apenas uma obra da arquitetura inca, é um verdadeiro enigma. Aqui, encontramos muralhas formadas por pedras colossais, algumas pesando mais de 100 toneladas. Para colocar isso em perspectiva, imagine 14 elefantes empilhados, cada um representando uma única pedra. Agora, pense que essas pedras foram cortadas, moldadas e encaixadas com tanta precisão que nem uma folha de papel cabe entre elas. O mais impressionante, tudo isso foi feito sem cimento, sem argamassa, sem máquinas modernas. E a pergunta que ninguém consegue responder até hoje é como as ferramentas disponíveis para os construtores, feitas de pedra e bronze, não seriam capazes de cortar o diorito, a rocha extremamente dura usada em Sacsayhuaman. Para conseguir isso, seria necessário algo muito mais avançado, como brocas ou serras com lâminas de diamante, tecnologias que simplesmente não existiam na época. E não se trata apenas de cortar as pedras. Elas foram transportadas de pedreiras localizadas a até 30 quilômetros de distância. Pense nas condições: terrenos montanhosos, desníveis absurdos, e nenhuma roda para ajudar. Para se ter uma ideia, no século XXI, engenheiros usaram guindastes para tentar replicar o transporte de pedras similares em outros sítios arqueológicos. O resultado foi considerado quase impossível, mesmo com equipamentos modernos. Agora, olhemos para a forma dessas pedras. Elas não têm um formato padrão. Cada uma é única, com múltiplos ângulos e superfícies irregulares. Isso por si só já seria um desafio enorme, mas o nível de encaixe alcançado é tão impressionante que as muralhas resistiram a terremotos devastadores ao longo dos séculos. Enquanto estruturas mais recentes desabaram, Sacsayhuaman permaneceu firme, como se tivesse sido projetado com um conhecimento de engenharia avançado que nem conseguimos entender completamente. A muralha também guarda outra peculiaridade. Os cortes não são simples ou retos. Muitos possuem superfícies curvas, encaixes perfeitos que parecem moldados e não esculpidos. Os detalhes são tão precisos que a impressão é de que as pedras foram maleáveis em algum momento, quase como se fossem moldadas em uma técnica que não temos ideia de como replicar. Além disso, há quem diga que Sacsayhuaman não é inteiramente obra dos incas. Algumas teorias sugerem que o complexo foi construído sobre uma fundação muito mais antiga, talvez por uma civilização que veio antes deles.
e cujo conhecimento se perdeu no tempo. Para os arqueólogos, essa ideia é controversa, mas as evidências estão lá. O contraste entre o estilo Inca e o trabalho colossal das muralhas é evidente. Mesmo com tantos estudos, ninguém consegue responder às perguntas mais básicas. Como essas pedras foram cortadas, transportadas e encaixadas? Que tipo de conhecimento foi usado para criar uma obra tão duradoura? E, acima de tudo, o que os motivou a construir algo tão monumental em um local tão desafiador? Sacsayhuaman é um verdadeiro monumento ao desconhecido, um lugar que parece estar à frente de seu tempo em milhares de anos. Quanto mais olhamos para ele, mais percebemos que a história do passado ainda tem muito a nos revelar. E este é apenas o começo de nossa jornada pelos mistérios mais profundos do mundo antigo. De Sacsayhuaman seguimos para outro enigma escondido entre as montanhas do Peru, Ollantaytambo. Este impressionante sítio arqueológico, localizado a cerca de 2.800 metros de altitude, combina engenharia avançada e um mistério que só parece se aprofundar à medida que olhamos para os detalhes. Seus terraços agrícolas em camadas já seriam uma façanha por si só, mas o que realmente chama a atenção são as gigantescas pedras que compõem o chamado Templo do Sol, na parte superior do complexo. Esses blocos, alguns pesando mais de 50 toneladas, foram extraídos de uma pedreira do outro lado do vale. Estamos falando de mover essas pedras através de terrenos extremamente acidentados, atravessando um rio e subindo uma encosta íngreme para serem colocadas no topo. Até hoje, ninguém conseguiu explicar exatamente como isso foi feito. Nem mesmo as teorias mais aceitas conseguem abranger todos os detalhes. O mais curioso é que as técnicas utilizadas para encaixar essas pedras maciças são diferentes do padrão Inca tradicional. Alguns arqueólogos sugerem que as partes mais antigas de Ollantaytambo podem ter sido construídas por uma civilização anterior aos Incas. Mas quem seria capaz de tal feito? A única coisa que sabemos é que essas pedras foram cortadas, transportadas e encaixadas com uma precisão que até as ferramentas modernas teriam dificuldade de alcançar. No coração do Líbano está um dos sítios arqueológicos mais impressionantes do mundo. Baalbek. Conhecido por suas ruínas romanas e seu templo dedicado a Júpiter, o local guarda um mistério ainda maior. Em sua base estão os blocos de pedra mais pesados já utilizados em qualquer construção antiga. O maior deles, chamado Pedra da Mulher Grávida, pesa inacreditáveis 1.200 toneladas. Para colocar isso em perspectiva, mover essa pedra exigiria uma força equivalente à de 16 guindastes modernos trabalhando juntos. Mas a pergunta que realmente intriga é: como foi possível mover e posicionar essas pedras há milhares de anos, sem máquinas, guindastes ou a tecnologia que conhecemos hoje? As pedras foram extraídas de uma pedreira próxima, mas para levá-las até o local seria necessário atravessar terrenos irregulares e inclinados. E mais, elas estão dispostas com tamanha precisão que parecem ter sido cortadas e ajustadas por equipamentos de alta tecnologia, algo impossível para a época. Os blocos colossais de Baalbek formam a fundação do templo, e ninguém sabe ao certo quem os colocou ali. Esses mistérios antigos nos mostram que o passado ainda guarda segredos fascinantes, desde pedras impossíveis de mover até gravuras que desafiam nossa compreensão. Esses enigmas nos convidam a explorar além do que sabemos, questionando o que é possível. E você? Acredita que um dia desvendaremos todos esses segredos? Ou há coisas que nunca entenderemos completamente? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e compartilhe com quem também ama descobrir os mistérios do mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias incríveis como essa. Até a próxima!